Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Silva Carvalho, sou técnico integrado em edificações e hoje eu vou estar respondendo as 3 perguntas sobre aldeias indígenas, etc. Ah, em resposta à primeira pergunta, respeito e equilíbrio é a relação entre os índios e a natureza. É pautada por 2 elementos básicos para o dia a dia de qualquer ser humano. O relacionamento, que também envolve o afeto, faz com que os índios vivam em relações mais próximas e sagradas, como se a terra fosse a grande mãe. Por ser assim, o nascer da terra, os povos indígenas se relacionam com a terra como se ela fosse uma mãe deles, e existe uma cultura que chama Baniwa, que explica isso. Por exemplo, na criação do mundo, havia uma disputa entre os seres vivos em relação ao que seriam humanos e animais. A natureza geralmente é respeitada e temida pelos indígenas. Vários grupos indígenas veem a natureza como uma deusa que protege eles e dá casa, comida para eles. Por isso ela tem que ser respeitada. Nas montanhas, o sistema de manejo de paisagem dos povos indígenas preservam o solo, reduzem a erosão, conservam a água e diminuem o risco de desastres. Nas pastagens, as comunidades pastores indígenas gerenciam a biodiversidade das paisagens, cultivando de forma sustentável e também através do gado. Sendo assim, agora eu vou estar respondendo a segunda pergunta, letra B. Terra indígena é uma porção do território nacional, a qual, após regular o processo administrativo de demarcação, conforme os preceitos legais instituídos, passa a homologação por decreto presidencial para a propriedade da União, habitada por uma ou mais comunidades indígenas, utilizada por estes em suas atividades produtivas, culturais, de bem-estar e reprodução física. Sendo assim, se trata de um bem da União e, como tal, é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são imprescritíveis. Atualmente existem 488 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Grande parte dessas terras ficam localizadas no norte, com um total de 54%, e no sul, com 19%. O desmatamento e a má conservação das terras indígenas se dão por culpa de pessoas fora das tribos indígenas, já que o manejo do povo indígena sobre a biodiversidade tem um papel fundamental na formação de diferentes paisagens do Brasil, tanto na Amazônia quanto em outros demais lugares. A importância das terras indígenas na conservação de biodiversidade forçou a formulação de um marco legal para promover a gestão ambiental nos territórios indígenas, por meio da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a sigla PNGATI. De acordo com o INPE, nos 4 primeiros meses de 2020, os alertas de desmatamento nas terras indígenas na Amazônia brasileira aumentaram 64% em relação ao mesmo período do ano de 2019, o que significa que 1.360 hectares de floresta foram desmatadas dentro de territórios indígenas de janeiro a abril de 2020. Apesar de haver uma demarcação nas terras indígenas, elas não estão sendo respeitadas. No início do ano de 2019, houve uma intensificação das denúncias de invasão de terras indígenas no Brasil. Ao menos 5 terras demarcadas registraram roubo de madeira, derrubada de florestas para pastagens e, ainda mais grave, a abertura de picadas e estabelecimentos de lotes para a ocupação ilegal dos territórios tradicionais. A FUNAI notificou a invasão de madeireiros e fazendeiros que têm derrubado as matas na terra indígena para a criação de gado, aproveitando-se da falta de recursos do órgão indigenista para fazer a fiscalização constante da área. Sendo assim, agora eu vou estar respondendo a última pergunta, a letra C no caso. Como todos nós sabemos, existem várias leis que protegem os indígenas e a natureza em si, porém essas não são respeitadas. Ações como desmatamento e invasão de terras indígenas geram muito lucro para as pessoas que estão invadindo. Por isso, o homem da cidade que preza ganhar dinheiro acaba tomando algumas medidas erradas. Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão expressos em capítulo. A obrigação de proteger os indígenas cabe à União. Apesar da existência de tantas leis que asseguram os direitos indígenas diante da posse de terras, muitas das vezes esses direitos são respeitados.
não são respeitados. A posse de terra é, segundo a pesquisadora Melissa Volpato, a principal causa de conflitos nas comunidades. Muitas terras indígenas são invadidas e têm seus recursos naturais explorados ilegalmente. Aproximadamente 85% das terras indígenas sofrem algum tipo de invasão, sendo essa estimativa aceita pela FUNAI. Um exemplo mais recente ocorreu entre indígenas e ruralistas no estado do Mato Grosso do Sul, com uma questão fundiária, que se arrasta desde 1880. O confronto ocorreu em 2016 em Carapó, quando indígenas tentaram retomar uma área que se encontra dentro de uma terra indígena Dourados. De 1880. O confronto ocorreu em 2016 em Carapó, quando indígenas tentaram retomar uma área que se encontra dentro de uma terra indígena Dourados. Nesse conflito, os fazendeiros tentaram impedir que eles conseguissem pegar a terra e um índio acabou morrendo e outros 6 ficaram feridos.